Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo muito abençoado de Deus. Um domingo muito abençoado de Deus. Deixa eu colocar uma música aqui para a gente tocar. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que hoje seja um dia de muita comunhão com Deus, de muita comunhão com o Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bênção de Deus esteja sobre o seu lar. E nós estamos aí o primeiro domingo de dezembro, né? Uma bênção de Deus. Mas vamos lá. Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo 16 ao 19, diz assim: ó, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o versículo 19 diz assim, ó, não apaguem o espírito. Algumas traduções dizem não entristeçam o espírito. Está falando do Espírito de Deus. Mas vamos lá. Na nossa vida, apesar das circunstâncias, dos desafios, nós temos que aprender a ter uma alegria diferente do mundo. O mundo, a alegria, só quando as circunstâncias são favoráveis. E aqui Paulo está dizendo, alegrem-se sempre. E note que Paulo escreveu mais de 2/3 das suas cartas em presídios. Inclusive a carta aos Filipenses, que é a carta teologicamente chamada a carta da alegria, porque ele diz, irmãos, eu quero que vocês alegrem-se nele, né? Outra vez vos digo, alegrem-se nele. Paulo estava escrevendo essa carta num presídio. Então, em uma circunstância muito adversa para a sua vida. E Paulo está dizendo que mesmo nessas circunstâncias adversas, a gente tem que ter um nível de alegria na vida. Então, hoje, não importa os desafios que você está enfrentando, procura alegrar-se no Senhor. Outra coisa importante, nós estamos deixando de fazer isso como igreja. Os cristãos cada vez fazem menos isso, que é orar. E ele diz assim, orem continuamente. Não é só na hora da live. É o dia todo que você deve de orar. Você indo para o seu trabalho, dentro do seu coração. Orar não é só você falar com Deus. O grande segredo da oração não é falar. O grande segredo da oração é estar disponível para escutar o que Deus fala. Às vezes você sai de casa e ora a oração do Pai Nosso, depois você vai trabalhar, mas você precisa entender que você não deu um tchau para Deus. Deus vai continuar falando com você. E talvez no caminho, olhando para uma árvore, para um pássaro, para uma criança, não sei, em alguma coisa Deus pode despertar e falar com você. Por isso que Paulo está dizendo aqui, continuamente o seu coração tem que estar num estado de oração. Um estado de oração. E isso é muito importante. Orem continuamente, não é só fazer a oração do Pai Nosso e tchau, Deus, amanhã, na hora das 5:30 da manhã, eu vou orar de novo. Não. Continuamente o seu coração, porque às vezes nós oramos e falamos com Deus, mas agora precisamos ouvir o que Deus traz de resposta para a nossa vida. Amém? Então, oração continuamente, nunca desista de orar. Tenha um espírito de oração, que você pode orar continuamente. Terceiro lugar, deem graça a Deus por todas as circunstâncias. Se você vai dar graças porque na sua mesa tem um churrasco bom, uma carne assada boa, um bom alimento, quando você comer um pedaço de pão seco, dê graças também, porque ele também veio do Senhor. A gratidão, eu sempre digo que elas são memórias do nosso coração. E como que está nosso coração? Eu tenho um coração
com gratidão, eu sempre memorizo. Ontem eu estava assistindo um filme do apóstolo Pedro, quando foi condenado por Nero para ser crucificado, e Pedro, ele diz que, né, quando ele diz assim, que ele recebe a condenação da crucificação, e ele pede assim para não ser crucificado como Jesus, mas crucificado de cabeça para baixo. E ele dá graças a Deus por aquela circunstância tão difícil, tão extraordinária na sua vida. Então, a Bíblia diz assim, eu também estava assistindo alguns filmes e algumas reportagens de mártires, gente que morreu por Cristo e agradeceu, tinha gratidão no coração de morrer pela fé que eles criam. Então, a Bíblia diz, às vezes a gente passa qualquer circunstância difícil, a gente não quer mais agradecer a Deus. Então, agradeça a Deus por todas as circunstâncias. E, quarto lugar, não entristeça o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8:14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tenha sempre uma alegria, uma comunicação com o Espírito Santo. Assim como você gosta de ser elogiado, também abençoa a sua vida, agradecendo pelo Espírito Santo sobre você. Fala que você ama o Espírito Santo, que você quer a sua direção, ouvir a sua doce voz, ter o seu doce cuidado, o seu poderoso poder. Então, não apague o Espírito Santo, alimente essa chama. Muitas vezes, a gente não ajuda a alimentar a chama do Espírito Santo em nós. Então, essas três coisas, alegre-se continuamente, ore continuamente, dê graças continuamente e não entristeça o Espírito Santo. Que Deus te abençoe com essa palavra e que Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, não esqueça de compartilhar essa live com 5 pessoas, abençoe a vida de 5 pessoas. Também nós já vamos orar, abençoe as pessoas com essa oração. Curte a live, é importante, né? Curte ela aí, tá? E lembrando, tá? Hoje é nosso 6º dia, tá? É o penúltimo dia para nossa oferta de missões, tá? Esse mês nós estamos longe de alcançar o alvo, tá? Nós estamos com 45% das nossas necessidades, do nosso alvo. E se Deus falar ao seu coração, faça a oferta. Aí tem a condição de você fazer no chat do YouTube aí, ou também nos comentários fixos. Clica aí, daí tira um print, e aquilo que Deus falar ao seu coração, você semeia. Tá bom? Vamos orar agora a oração do Pai Nosso. E quando você fizer essa oração, o seu dia não será mais o mesmo. Amém? Então, ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre o teu dia, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um grande dia com Deus, que Deus te abençoe.